Legal. Bem, se vocês quiserem me interromper a qualquer momento, pode falar, tá? Vamos lá. Tá aparecendo só... É que tem uma... Eu nunca usei o Zoom assim apresentando. Vocês estão vendo a tela e é que aqui na minha tela aparece também o vídeo de vocês. Vocês não vê o vídeo de vocês também, né? Não, a gente vê a tela e o nosso vídeo... Bom, eu estou vendo o nosso vídeo na lateral. Mas acho que esse é configurável para cada um. Tá. Legal. Vamos lá. Você está sem áudio, Alexandre? É verdade. Bem, é o seguinte. Então, o assunto aqui é sobre Lean Thinking. Tem vários nomes, tá? E, na verdade, a gente se propôs a falar sobre a ferramenta. Só que eu achei assim, poxa, só falar da ferramenta não é certo, sabe? Porque a ferramenta, ela usa princípios da filosofia Lean. Então, vou passar rapidinho aqui a filosofia Lean. Não vou esgotar, na verdade, bem longe de esgotar esse assunto, mas faz sentido falar. Como que eu conheci a filosofia Lean? Foi estudando a ITSM. Esse autor... Só um minutinho. Amarrou o guri? Amarrei. Aí vamos lá. Estudando sobre a ITSM, na verdade, estava estudando os livros do White e tal, e aí trompei com esse autor, Randy Steinberg. Ele tem vários livros sobre a ITSM. E um dos últimos dele era esse aí, High Velocity ITSM. O que ele fazia aí? Ele juntava toda essa questão ágil, DevOps, Cloud, e no meio tinha sobre Lean. Tanto que na capa, na verdade, acaba que esse livro ele é muito inspirado pelo Lean. Depois, agora, olhando ele, falou, nossa, olha aqui, tem muita coisa sobre o Lean. Na verdade, na própria capa dele, já tem uma das coisas mais estruturantes do Lean, que são os 7+1, os 8 desperdícios, os 8 tipos de desperdícios. É 7+1 porque originalmente, vamos dizer assim, os que criaram, vamos dizer, ou os... Não é fundadores, porque o Lean não tem um cara que criou sozinho. Mas essa é a visão mais clássica dos 7 desperdícios, mas depois o pessoal adicionou mais um. Mas são os 8 desperdícios, enfim, na capa do livro. Foi aí que eu trompei com isso. Eu já tinha ouvido falar alguma coisa, mas nunca tinha me aprofundado. A gente vê muitas referências sobre Lean Manufacturing, que é o da indústria, né? Eu sabia alguma coisa, já tinha ouvido falar alguma coisa sobre Just in Time, mas nunca tinha ido atrás. Mas foi esse livro que me trouxe esse interesse. Ele apresenta algumas coisas e depois que eu li, ele falou, olha, eu quero ir atrás desse negócio. E eu comecei essa jornada. Faz mais ou menos uns 2 anos e meio. E eu comecei a ler, estudar, enfim. O que é o Lean, para quem não conhece? Ele é uma filosofia de gestão. Então, ele não é somente uma metodologia, ele não é só ferramentas, ele tem aspectos muito filosóficos, sabe? E de como você se portar como um gestor, como você organizar uma área qualquer que seja. Então, tem todas essas... tem tudo isso, sabe? Então, ele é composto de princípios, condutas, tem conceitos e também tem ferramentas. Então, eu até coloquei uma frase minha assim, tem conceitos de como os sistemas deveriam funcionar para serem eficientes, né? Então, você olha, ele tem uma visão muito aplicada a como você melhorar qualquer que seja o seu sistema, o seu processo. Mas, de qualquer maneira, embora ele tenha, tem muita coisa, tem um fundamento que ele, e assim, parando para pensar, depois de tudo que eu estudei, eu falei, não, de fato, esse é o fundamento, porque tudo parte disso, que então, o core aí da filosofia Lean, melhoria contínua por meio da eliminação de desperdícios e respeitando as pessoas. Aliás, esse é um dos grandes aspectos que eu gostei muito do Lean, me identifiquei muito, que eles nunca esquecem do fator humano, sabe? Às vezes a gente estuda outras metodologias, outras coisas aí, e você vê pouco aspecto humano, sabe? Ou
Às vezes cita o aspecto humano, mas às vezes não considera ele em toda a sua profundidade, sabe? No que as pessoas vão sentir, vão se motivar, sabe? E tudo isso. Mas, no caso do Lean, ele nunca esquece, sabe? Ele sempre, você vê ali que apresenta um conceito, ele está sempre se preocupando em como as pessoas vão interagir ali, né? E como buscar, talvez, o melhor das pessoas. Isso eu posso falar assim que isso me pegou muito assim do Lean e é por isso que eu tenho estudado praticamente as coisas aí sei lá, dos últimos 1 ano e meio aí, eu só estudo coisas sobre Lean, sabe? Atualmente estou até lendo um livro, até demorei a ler o livro que eu estou lendo agora, Lean, TI Lean. Eu deveria até ter lido antes, porque acabou que eu fui lendo e encaixando algumas coisas para nossa área de TI, e esse livro ele já meio que dava o caminho mais fácil. Mas foi bom, foi legal a minha jornada, está sendo legal a minha jornada até então. Bem, vamos lá. Como eu falei, tem muita coisa tal, e como é uma filosofia, é importante falar disso. Como é uma filosofia, não tem mais até do que ser uma filosofia. Como isso vem lá da Toyota, né? O descobrimento do Lean, vamos dizer assim, foi quando os pesquisadores do MIT, em 1990, fizeram uma pesquisa mundial do setor automobilístico para entender como que as fabricantes estavam no mundo inteiro. E aí descobriu-se, olha, a Toyota é muito diferente. Ela é muito diferente das outras. Ela é muito melhor, ela é mais rápida, ela dá mais lucro. Tem muita coisa que é diferente lá dentro. E aí eles começaram a estudar. Esse estudo ele virou um livro, que é A Máquina que Mudou o Mundo. E ali nesse livro que se cunha esse termo Lean, né? Porque lá dentro da Toyota, você perguntar para eles, vocês usam Lean? Eles óbvio que talvez eles vão conhecer agora, mas eles não é isso. É o que eles fazem, é o jeito deles. E aí esses pesquisadores, olha, encontramos várias coisas e cunharam esse termo Lean para não ficar usando Toyota, né? Então, assim, ele parte daquela base que eu falei, né, da melhoria contínua, eliminando desperdícios e com respeito às pessoas, mas ele aí desdobra em N coisas. Você aí, como a filosofia, você tem visões mais simples, você tem visões mais complexas, depende muito do autor, depende muito da vivência daquele autor, se ele viveu mais em fábrica, ele vai ter uma visão mais de engenharia de processo, se ele viveu mais, sei lá, em equipes, ele vai ter outra visão. Mas, em geral, você vê nos livros, você vê esses diagramas, essas figuras, assim, que, em geral, às vezes chamam de casa do Lean. Então, você tem uma visão mais... Eu coloquei esse aqui até para mostrar. Você tem uma visão muito mais complexa aqui, mostrando todos os conceitos, os princípios, as ferramentas e como que elas se encadeiam, com uma visão até mais simples. E no final, todas... É isso, você tem que entregar valor. Né? Valor, qualidade, custo e tal. Então, você tem visão mais complexa como mais simples. Eu gosto de tudo que eu já vi até então. Eu gosto muito dessa azul aqui, que eu acho que ela sintetiza bem. Você tem uma essência ali de buscar o desafio, desperdício, ir e ver as coisas, gestão visual, você criar estabilidade, etc. Aí você tem uma parte mais técnica, que é a questão do fluxo contínuo, aí você tem uma parte mais social, que é essa questão do respeito às pessoas, melhoria contínua. Mas, como eu acabei de falar, eu estou lendo o livro de TI, Lean IT, e ele apresenta uma outra pirâmide, uma outra estrutura, que também é muito legal, que ele dá a base e aí vai empilhando esses conceitos. Eu acabei falando uma coisa e não falei o que eu queria falar. A Toyota vive isso e sempre viveu por, né, já tem 60 anos, eu acho. Não, até mais. Uns 80 anos já. Então, eles também não se interessaram em padronizar, sabe, criar um órgão, tal. Tanto que o órgão que existe com relação ao Lean, que é o Instituto Lean, que é um instituto internacional, aí tem alguns na França, no Brasil e tal, ele não é da Toyota, sabe? Ele foi criado pelos praticantes, enfim, pelas pessoas que aprenderam e executam, né? Então a Toyota mesmo não se preocupou em gerar um livro de conhecimento, nada disso. Então você enxerga, né, como é a filosofia, como depende das pessoas, dos escritores, embora exista uma certa convergência, você vai percebendo isso quando você vai estudando, não tem assim, esse aqui é o oficial, sabe? Não existe isso no mundo livre, embora exista uma convergência, como eu estou falando. E, bem, é isso. Bem, eu não vou me
como eu falei, eu não vou esgotar, tá? O que é o mundo Lean e todas essas coisas, mas tem algumas coisas que eu tenho que falar, que senão eu vou ir contra os deuses do Lean não iriam me perdoar se eu não falasse algumas coisas sobre isso. O Lean, eu falei lá a questão da eliminação do desperdício. A primeira vez que eu vi isso, eu achei até meio simplista, sabe? Eu falei, mas coisa parece coisa de criança, sabe? Mas quando você vai se aprofundando, você vai percebendo que não. E essa visão de eliminar o desperdício, eles até têm duas linhas, vamos dizer assim. Eles entendem que a inovação, a melhoria, ela pode acontecer de duas maneiras. Uma, através do que talvez que é o que a gente conhece mais, o que a gente, sei lá, até acaba perseguindo mais, que são às vezes aquelas mudanças mais não precisa ser mais radicais, mas assim, mais radicais, né? Eu estou num software X, agora eu vou comprar um outro que vai mudar mais, sabe? Eles chamam até isso de kaikaku, que é essa mudança mais disruptiva, né? Sei lá, eu vou falar de mim, né? Parece que eu sempre esperava que as mudanças viessem dessa maneira, sabe? Ou perseguia de alguma maneira isso. Mas aí o lado que aí o Lean fica bastante dele, considera os dois, mas esse aqui ele dá mais ênfase, que é o que eles chamam de Kaizen, que é a melhoria contínua no sentido de você, não é aquela melhoria enorme, disruptiva, é aquela pequena melhoria, são pequenas melhorias que você vai fazendo progressivamente e isso vai melhorando todo. E aí eles acreditam muito nesse lado. E aí, bem, o Lean ele tem 3 inimigos, né, que ele se propõe a enfrentar, que é o Muri, que é a sobrecarga. Então, quando você tem uma situação, você tem uma fila, você tem muitas pessoas para serem atendidas e tal, é uma situação de sobrecarga. Né, todo o trabalho dele é para você resolver isso. Mura, que é a inconstância, né? Quando tem muita variação, né? Um dia eu tenho 10 chamados, no outro dia eu tenho 1, no outro dia eu tenho 50. Opa, tem Mura acontecendo aí. E, de alguma maneira, Muri e Murá criam o que eles chamam de muda, que é o desperdício. E aí tem toda aquela questão que eu falei de 8 tipos de desperdício. Aqui está uma representação, né? Quando acontece um, quando acontece outro. Mas, assim, a história começa aqui, sabe? Você olhar para os seus processos, olhar para os seus sistemas e ver, tem sobrecarga, está tendo fila, está tendo espera, está tendo inconstância. Essas coisas acabam gerando, elas criam uma sinergia ruim, né? Que elas acabam criando desperdício. Você vai criando contramedidas, vai fazendo coisas, mas às vezes você vai criando mais desperdício. Então ele se encarrega de ir atrás disso, de você, na verdade, enxergar essas coisas como um problema. Quando você vê variação, isso é um problema. Quando você vê filas, estoque, isso é problema. E aí você depois começa a ir atrás do desperdício nas suas formas de como ele se demonstra. E aí tem, como eu já tinha citado, os 8 tipos de desperdício. Esses 8 tipos de desperdício, ele tem exemplos, sabe, da indústria assim, de TI assim, de Office assim, de Health é assim, né? Aqui são as variações, vamos dizer assim, da aplicação do Lean. Lean Office, tem Manufacturing, Lean IT, Lean Logistics e por aí vai. Mas todos eles usam isso aqui, então um defeito. Um bug de software é um tipo de defeito. Uma espera é ali, sei lá, uma fila de atendimento, tem um monte de gente atendendo, ou um setor que tem um estoque de chamados, né? Transporte, movimentação, superprodução, aqui ele tem um conceito, se você faz mais do que precisa, está errado, você tem que produzir na medida. O último desperdício que eu falei, tinha uns 7 clássicos e o último foi adicionado depois. É esse do talento não utilizado. Quando você não está utilizando o talento das pessoas ou está pegando, vou dar algum exemplo de TI, como a gente está aqui TI. Quando você está pegando ali um desenvolvedor de software com 15 anos de experiência para mexer em aspectos simples, sabe? Mudar, ou sei lá, o cara está resolvendo chamados besta, sabe? Ou quando você pega alguém de infraestrutura para o cara ficar criando um servidor Linux na mão ali, do jeito clássico. Você está desperdiçando talento. Essa pessoa deveria fazer um trabalho mais valoroso. É um tipo de desperdício na visão do Lean. Então, esses seriam os 8 tipos de desperdício. Como eu falei, eu não vou esgotar aqui. Aqui tem conversa para muito tempo aqui.
Mas eu precisava apresentar, né? Precisava expor, senão eu estaria indo contra aí, ó, os filósofos do Lean. Bem, como eu falei, isso tudo que eu estava falando até agora de alguma maneira são princípios ou são formas de enxergar as coisas, que eles, vamos dizer assim, alimentam sistemas, né, que aí você vai ter, às vezes, várias ferramentas do Lean trabalhando em conjunto para cooperar com aquele princípio. E aí você tem as ferramentas em si. Aí tem alguns exemplos de ferramentas, tá? Até eu ia colocar no slide com relação aos princípios. Tem vários, tipo aquele pessoal que eu falei do MIT que fez aquela pesquisa, eles têm lá eles detectaram os princípios deles, eles definiram esses princípios. Tem um outro livro, o Modelo Toyota, que tem lá os princípios. Enfim, como a filosofia, como eu falei, não tem um oficial, mas você vê que elas convergem, elas acaba que a distinção entre elas é muito da visão, da vivência da pessoa. Só esse adendo que eu lembrei agora. Mas enfim, então tem esse encadeamento e tem as ferramentas, que é o que a gente vê. Sabe? Só que assim, eu acho que aqui a gente já tem, as pessoas que estão aqui já entendem, já têm esse nível de maturidade, sabe que a ferramenta, na verdade, às vezes ela tá se propondo a algo, é mais que aquele papel, é mais que aquele, sei lá, aquele quadro, sabe? Sei lá, seja lá o que for. Ela está perseguindo alguma coisa, algum princípio, né? E a história do Lean é essa também. Então, quando a gente olha as ferramentas do Lean, a gente tem, esse aqui é só algumas, tá? Que eu lembrei aqui na hora. Tem um método A3, que aqui, quando comecei a conhecer mais sobre o Lean, eu me senti enganado por aquele professor lá que fez o Canvas de projetos. Porque o A3, na verdade, o Canvas de projeto, poxa, é totalmente inspirado no A3. Ele copiou e deu uma ajeitadinha para projetos. Mas o A3 veio lá do chão de fábrica da Toyota. O método A3, aí tem o mapeamento de fluxo de valor, que é uma forma diferente de você mapear processos, para você encontrar, para ele expor esses desperdícios dos processos. Hoshinkanri, que é a maneira, vamos dizer assim, Lean de fazer planejamento estratégico. Aí tem os eventos Kaizen, que são abordagens para você fazer uma melhoria num ponto, tem uma metodologia. Tem o 5S. O Kanban, que a gente usa muito na TI, ele tem a essência, né, o começo dele lá na Toyota. Supermercado entre processos, trabalho padronizado, single minute, até esqueci o que significa, mas é uma estratégia lá de indústria mesmo, para você reduzir os tempos de setup, que poderiam até ser trazidos para a TI, se a gente pensar nas técnicas DevOps, é basicamente usando o WESMED, TPM, e aí, bem, chegamos aí no gerenciamento diário, que também às vezes é chamado de Gemba Walk. Bem, antes de eu falar do GD em si, interessante, gostei dessa conversa, Altero. O que você indica? Eu indico como livro inicial esse livro aqui. Ele é muito acessível, assim, a história desse Paul Akers aí. É muito legal esse livro. Eu acho que ele introduz da melhor maneira o Lean, para quem quer saber um pouquinho mais. E, claro, a partir daí vai ter caminhos, dependendo de qual lado você quer se aperfeiçoar mais, sabe? Eu quero me aperfeiçoar na visão Lean, gestão de pessoas. Quero me aperfeiçoar no Lean, na gestão de melhoria de processo. Aí vai ter, vamos dizer assim, algumas árvores a seguir. Mas esse aqui eu considero o melhor livro introdutório. Bem, gerenciamento diário é um processo contínuo. Peguei a definição aí básica para garantir que estamos fazendo a coisa certa, do jeito certo, não tem desvios, né? Se o que a gente está fazendo está alinhado ao negócio. Ele parece muito com o OKR lá do que a gente foi apresentado. Claro que tem algumas distinções, mas você vê que é interessante que as coisas boas elas convergem, sabe? Em algum momento você vai achar coisas parecidas, porque são boas e elas começam a convergir em algum nível. E ele serve para quê? Alinhar a estratégia, detectar os problemas mais cedo, falhar rápido e resolvê-los, né? Então, faz parte da filosofia ali, as pessoas não existe, não vamos focar no erro das pessoas, vamos focar no erro dos processos. E se a gente encontra problemas, provavelmente é um problema no processo, ou de treinamento, etc, etc. E isso aí não vamos esconder, vamos trazer à tona, porque quando a gente acha um problema, é uma oportunidade de a gente melhorar. Então, tem essa parte da filosofia. Está muito ligado a essa questão da cadeia de ajuda, né? Então, se um problema foi detectado lá na linha de produção ou lá no meu time mais técnico, se ele não conseguir, ele tem que subir
isso quanto antes. Não deixa esperar estourar a coisa para daí expor. Quanto mais cedo a gente souber, né, e todo mundo, vamos dizer assim, de alguma maneira, vivendo essa filosofia, a gente quer saber dos problemas para a gente tentar resolver o mais rápido possível, sem esconder, sem para baixo do tapete. E ele também ele segue outras coisas, que é a questão da gestão visual, né, quadros, etc. E ele usa também outro princípio do Lean, que é você envolver as pessoas. Né? O quadro não é um quadro, não é o quadro por si só. É o como você usar o quadro e trazendo as pessoas para enxergar aquilo lá, dar suas ideias, conversar. Então, eu dei aí algumas palavras, um pouco da essência do gerenciamento diário. Aqui tem alguns pontos do que ele tem. É interessante que ele tenha o norte, né, as expectativas de negócio nesse quadro. É importante que ele tenha ali uma visão de indicadores, o que é que a gente tinha que alcançar e o que a gente alcançou. E se a gente não se alcançou, tem que visualmente indicar que a gente alcançou, né? Tá azul, se não alcançamos, está vermelho. Tem que ter isso, a pessoa tem que ver isso. E tem que também ele promover essa questão da cadeia de ajuda, a questão da resolução de problemas. E esses seriam os elementos alguns elementos de um quadro de gerenciamento diário. Aqui é um exemplo. Então aqui tem os indicadores, quem é o responsável, qual é a meta e se a gente atingiu a meta ou não, e aí dividido pelos dias da semana. Aqui no caso, esse A3 que ele fala seriam as metas estratégicas, né? Esses indicadores existem por alguma razão, e a razão estaria aqui. Então esse quadro teria que ter esses elementos para as pessoas entenderem a essência. Por que existe esse quadro? É só um chefe me cobrando, um chefe chato me cobrando? Não. A gente está tentando alcançar uma estratégia aqui, se a gente está conseguindo ou não. Tem toda essa essência por trás, não é o quadro. O quadro é só um artefato. Né? E aí ele é usado, em geral, você cria uma frequência, um encadeamento. Né? Idealmente, você vai ter num nível mais gerencial, mais acima, um gerenciamento semanal e em outros níveis com mais constância, né? Para a gente gerar essa velocidade, né? De se a gente está alcançando ou não, se a gente está achando, se o problema está acontecendo e a gente encontrar ele rápido ou não, se a gente desviou do nosso planejamento ou não. Então ele tem ali uma estratégia de você com relação a essa frequência. Né? Então ele traz isso também. Isso aqui é vital para que o sistema que ele cria funcione. Bem, aqui seriam em linhas gerais, tá? Eu deixo aqui 4 links como referência. Tem 2 artigos do próprio Instituto Brasileiro do Lean aqui sobre gerenciamento diário, que ele explica com mais detalhes que eu acabei de falar, e um sobre a cadeia de ajuda, que ele explica essa ideia, né, e traz alguns conceitos de, olha, vamos achar os problemas rápidos e como vamos estruturar para auxiliar a resolução de problemas. Vocês vão perceber outros elementos ali acontecendo com relação a esse gerenciamento diário. Existe um livro que fala bem mais coisas, e é muito legal de ler esse livro, que é o Trabalho da Gestão, que é sobre essa história aqui de como que essa prática melhora, né? E existe também hoje um curso online do Lean Instituto Brasil, que é sobre gerenciamento diário. Muito legal também. Bem, chega de PowerPoint. Aí eu gostaria de mostrar algumas coisas ali do TJ. Essa, na verdade, é a parte que mais entristece de eu ter saído da direção da TI, porque é algo que eu comecei ali bem, quando você não está num cargo de gestão para operacionalizar isso, você perde, né, não vou mais acompanhar da forma que eu estava acompanhando e liderando. Mas, de qualquer maneira, o Luciano, que me substituiu, está prosseguindo. Então, eu vou mostrar aqui o que a gente fez e como a gente está rodando até hoje. Bem, primeira coisa que eu fiz, assim, depois que eu entendi, fiz um rabisco de um quadro inicial, falei, nós vamos por aqui, vamos começar a fazer. Eu tentei rodar um princípio do Lean, que é assim, não vamos falar muito sobre a coisa, não, vamos fazer a coisa. E outro princípio também é que assim, o líder tem que viver. Não adianta você falar, vamos fazer isso, e aí as pessoas não vê você fazendo, né? Não vê aquela representação. Então eu fiz um quadro, falei, gente, eu quero fazer uma reunião com vocês uma vez por semana com cada departamento, e vou fazer um esquema de uma semana aqui, e a gente vai conversar. Foi assim que começou, tá?
Eu fui dando explicações conforme a gente foi fazendo, sabe? Então a gente fez esse cronograma, vamos dizer, esse cronograma não, essa agenda, né, dividido pelos departamentos aqui e algumas assessorias. Hoje eu tô nesse aqui, ó, Lobo Solitário, que eu fiz aqui, no caso o Luciano, né, continua essa prática, então tem esses horários, então nesses dias, nesse horário, é feito no caso não é um GD, gerenciamento diário, um GS, um gerenciamento semanal, porque é nesse nível mais estratégico. Mas existem áreas que depois já estão fazendo diariamente. Vou até mostrar um exemplo aqui de uma delas. Vou mostrar um exemplo de um dos departamentos. Então, eles estão aqui está por número de semana, tá? Então, aqui a gente escolheu alguns indicadores, nesse caso, operacionais. A gente não tem uma maturidade grande em projetos, infelizmente. Então, aqui a gente não tem um indicador para o projeto. A gente precisaria ter um indicador para o projeto. Então, aqui a gente só está fazendo uma anotação. Qual que é o estágio do projeto naquela semana? Só para, né, não deixar morrer. Eu acho que o exemplo que o Alexandre vai dar é melhor nesse aspecto dos projetos que o nosso. Mas, com relação à operação, nós temos um sistema único, já está bem solidificada a questão dos processos. Acho que é raro o caso que não se atende no chamado, né? Então, tem SLA, etc. E a gente escolheu esses indicadores aqui, que é a satisfação, o cumprimento de prazo de atendimento e a saúde de estoque. A saúde de estoque é aquela razão entre chamados que estão vencidos e não vencidos. Então, quanto maior a porcentagem, melhor a saúde, quer dizer, menos chamados vencidos. E aí, só um pouquinho, já volto. Voltamos. Então, aqui nós temos esses indicadores, e aí se está azul está bom, se está vermelho está ruim. E aí, então, vejam que aqui já tem algumas semanas já dessa prática. Aí, às vezes, faz alguma anotação, o que ocorreu o desvio. E assim, o grande desafio hoje ali nosso é acabar com o estoque. E vocês vão até ver depois, tem um gráfico em geral que mostra como essa prática ajudou a área, sabe? E como a gente está progredindo nessa eliminação do estoque. Então é isso. Então, uma vez por semana, lá, atualmente o Luciano chama, no caso aqui é o quadro do DSJ, a Liriane, e eles conversam sobre os números. Teve variação, aumentou, diminuiu, por que aumentou tanto? Por que diminuiu tanto? Né? Feito essas perguntas para a gente entender, para a gente buscar qual que é o objetivo. Obviamente, atingir as metas, mas buscar uma estabilidade nesse processo. E aí depois se conversa sobre os projetos, um por um. Mas como eu falei, a nossa parte de projeto não está legal ainda. A gente deveria ter um indicador de projeto para também até se executar aquela gestão por exceção, né? Se está azul, cara, parabéns, valeu. Vermelho, vamos conversar o que interessa, vermelho. No caso de eu, como um gestor, né, superior fazendo isso, cara, o que aconteceu? Vamos entender, onde que eu posso ajudar? Puxa, aqui tem uma oportunidade de a gente resolver. O que a gente pode fazer? É essa atitude. Então, aqui no nosso caso, veja que aqui não existiriam mais elementos, tá, para se colocar num painel. Se vocês forem atrás daquelas referências que eu falei, vocês vão ver outros. A gente começou o mais simples possível, o mais execuível possível. Então, a gente pegou essa parte operacional, a parte dos projetos, semanalmente, e lá no final ainda tem uma parte para tarefinhas, né? Então, cara, eu preciso dessa ajuda. Então, aqui no caso, tem uma delegação aqui. No caso, o Luciano, que é o superior da Liriane, ele nas semanas ele ficou com algumas tarefas que ele ainda não resolveu, porque elas estão repetindo. Então, a Liriane pediu ajuda, falou, Luciano, eu preciso disso para resolver essa situação. Então, fica aqui a tarefinha. E é feito esse bate-bola. Esse aqui é um nível departamental, então esse aqui é semanal, mas aqui tem um exemplo muito legal da nossa área de redes, lá, de infraestrutura, que eles fazem diariamente. E aqui, puxa, dá para ver uma evolução muito bacana, em que eles saem de um período com variações, vamos dizer assim, de estoque e tal, e eles vão melhorando, chegam no ponto, até conversei com o gestor da área esses dias, eu falei, cara, você dominou, hein? Você zerou o jogo.
que ele está há alguns dias já 100% em tudo, sabe? E aí é o momento de, né, melhorar mais ainda, tentar... Aí tem outras técnicas, sabe? Aqui não vai dar para esgotar aqui. Você tentar observar essa demanda, tem um cálculo de takt time, e aí vem outras ferramentas do Lean. Mas enfim, aqui é um outro exemplo de uma área mais operacional, que faz, nesse caso, por dia. Eles têm lá um horário exato, reúne todo mundo para conversar. É muito parecido com uma daily, tá? Na verdade, a daily, os agilistas buscaram no Lean a inspiração de muitas coisas. Então, a gente vai conseguir ver, como eu falei, as coisas boas convergem. Você vai conseguir ver alinhamento de Lean com ágil, com aquela questão do OKR, né? Você começa a ver coisas parecidas. Ah, legal, bacana, mas isso aí, é isso aí, e é bom, e deu certo? Qual que é o... que tem para mostrar aqui? Que isso é uma boa prática. Esse gráfico, ele mostra, acho que, se não me engano, os últimos 2 anos de chamados lá da TI. Como a gente tem um sistema unificado já há muito tempo, graças ao Alexandre e o projeto que ele executou, então a gente tem esses números, né? E já existe lá uma cultura de só responde com chamado e tal. Ainda mais agora com o teletrabalho, está se exigindo agora relatórios de produtividade, etc. A gente está amadurecendo nesse sentido, então agora... ainda mais agora, então, isso aqui acaba que a gente, com relação à parte operacional, não de projetos, como eu falei, a gente tem bastante segurança que isso aqui expressa o que está rolando no dia a dia lá. Então, a gente vê que no começo de 2021, a gente vinha numa tendência de crescimento com relação ao estoque vencido. Na verdade, já há muito tempo. Ó, a gente vem crescendo isso aqui. Estoque vencido só está crescendo, só está crescendo. E ali no começo, então, eu comecei a fazer isso em janeiro. Ainda teve uma explosão, que foi uma coisa louca lá na nossa migração do Office 365. Tiveram milhares de chamados lá abertos para migração de contas. Foi até um desvio. Acho que a maneira que foi feita até foi errada. Mas, enfim, vinha num crescimento. E aí, quando a gente começou a perseguir esses indicadores com esse método, né, tentando executar essa essência que eu falei, a gente está vindo em declínio assim, expressivo, né? Anos aí, só uma paralisia, vamos dizer, na verdade, uma pioria, né? Essa parte do estoque, principalmente, só estava regredindo, estava ficando ruim. E aí, como a gente começa a executar a técnica, né? Essa gestão, esse modelo de gestão, ele começa a naufragar. Tanto que a gente está quase chegando no índice que a gente colocou de 75%. Então, se existir estoque, 75% dele tem que ser de chamados dentro do seu período de atendimento. Só 25% pode ser, vamos dizer, vencido. Esse é o indicador que está. Com relação à satisfação, a gente também tem uma melhoria, é que a gente não aplicava ainda o teste de satisfação em todos os tickets. Então, isso aqui a gente vai aplicar agora, pode ser que aconteça alguma coisa, mas eu não tenho dúvidas que com esse acompanhamento sistematizado, essa ideia de vamos encontrar o problema, vamos tentar resolver, isso é oportunidade, não tenho dúvidas que isso aqui, seguindo essa técnica, vai dar bom, não tem como não dar. E é isso, então, assim, de resultado que isso trouxe lá para todas as coordenadorias, departamentos, enfim, toda a área de TI. Como eu falei, o Luciano está cumprindo ainda. É uma ferramenta do Lean, claro que ela traz vários princípios, engajamento, né? Como eu falei, essa área técnica e o pessoal de redes, eu sempre vinha perguntando, né, tal, e eu fiz, e é assim, uma parte importante, eu não fiz muito impositivo não, sabe? Falei, gente, eu vou precisar disso, é interessante vocês fazerem, mas o que eu preciso é isso. Mas a coisa foi acontecendo de tal maneira, né, a influência, e aí depois a gente contratou o curso para todos os gestores, aquele curso EAD, a coisa foi acontecendo. E essa área, vou dar esse exemplo dessa área, mas tem outros exemplos. Falei, cara, mudou, o pessoal está mais engajado, o pessoal está dando ideia, sabe? Está existindo, de fato, uma mudança cultural ali dentro, auxiliado por essa ferramenta Lean, mas, como eu falei, não é o quadro, não é a planilha, é o como você usa ela, é o como você fomenta essas coisas, né? Por exemplo, essa parte da resolução de problemas, essa questão de você deixar claro qual que é o nosso norte, não, cara, vamos conseguir alcançar isso, tal. Então, é tudo isso junto, sabe? Bem, é isso que eu tinha para falar, tinha para mostrar. Agora eu passo para o Alexandre,
que aí o Alexandre pegou, ele viu alguma coisa dessa acontecendo ali, e depois ele já foi para o TRT, e ele começou a fazer lá. Eu acho que ele tem algumas coisas a compartilhar também com relação a isso, o que ele sentiu, se é bom, se não é, se deu certo, se não é, enfim, que eu acho que é legal ele compartilhar isso. O Altair uma vez brincou nas redes sociais que ele é cria minha. Na verdade, eu sou cria dele com relação a isso daí, né? Porque eu realmente senti uma necessidade, né? Eu realmente peguei... Eu acho que eu fiz 2 reuniões com você, Altair. Isso é daquelas bem iniciais, assim, que a gente estava definindo quais eram os indicadores, né? Depois eu não fiz mais, eu saí de licença paternidade, depois eu fui para o TRT e tal. Mas eu senti essa necessidade, né? Eu gostei muito da ideia e senti essa necessidade de fazer aqui no TRT. Busquei algumas informações com o Altair me ajudou bastante. Mas é engraçado como que são realidades diferentes e você tem que adaptar, né, para as suas realidades diferentes, né? Então, por exemplo, aqui no TRT a gente está mais avançado com relação ao projeto, mas com relação aos indicadores operacionais, não, né? Então, vocês vão ver a diferença na planilha. Uma outra forma que também nós agimos diferente é que o Altair começou sem explicar muito a coisa, né? Como é que funcionava, o porquê disso. Ele foi fazendo de forma homeopática, né? E eu já achei interessante envolver as áreas antes. Então, primeiro eu fiz uma reunião com os chefes de seção, né? Os chefes das áreas, para explicar que eu ia fazer, né? O porquê que eu ia fazer. E depois eu fiz uma reunião com toda a TI. Por quê? A minha reunião com os chefes ia obrigar uma mudança de postura deles com a própria equipe. E aí a equipe tinha que entender o porquê dessa mudança de postura. Então, eu optei por uma estratégia um pouco diferente da do Altair. Não que uma é mais certa do que a outra, né, mas simplesmente são diferentes. Tá? Eu não vou passar aqui a apresentação inteira, vocês fiquem tranquilos, mas eu só vou mostrar aqui mais ou menos o que eu passei para as equipes. Então, reuniões semanais, tá? Eu fiz questão de mostrar isso aqui, que é do PDCA, para eles entenderem o porquê da coisa. Então, quando eu entrei no TRT, a primeira coisa que eu sentei para conversar com o João, na verdade, a primeira coisa que eu fiz foi tentar fazer um diagnóstico da situação, localizar problema, né, para estabelecer os planos de ação. Então, localizar problema, eu peguei a auditoria que o CSJT fez no ano de 2020, eu peguei o plano bianual que o TRT fez, né, o que ele queria para os próximos 2 anos, as resoluções do CNJ, as demandas da administração, os levantamentos internos que eu fiz com a própria equipe, ou seja, eu estava localizando, fazendo um diagnóstico. E, baseado nisso, nós elaboramos o PDTIC 2021-2022. Né? Aí, do PDTIC também fortemente atrelado o plano de contratações, o planejamento orçamentário, o plano de capacitação. Beleza. Né? Fizemos todo um trabalho, o PDTIC nós concluímos no mês de maio. Tá? E aí a questão é fazer. Até o João me alertou, falou, cara, você vai ter problema, porque o pessoal, a gente fez o PDTIC, mas executar esse PDTIC você vai ter problema, porque tem um monte de projetos. E é interessante que o PDTIC que a gente faz, e a gente não obriga a equipe a ter um número mínimo de projetos. Mas até por questão, sabe-se lá por quê, de querer mostrar serviço, ou própria falta de maturidade com gerenciamento de projetos, os caras colocam um monte de projetos lá, alguns a gente até barra, mas o fato é que não consegue executar, né? Bom, mas e aí? Para o PDTIC não entrar... A minha preocupação nesse momento aqui é o PDTIC não pode morrer. Não pode acontecer, como várias vezes eu já vi acontecer, inclusive quando eu era diretor de TI, da gente fazer o PDTIC, beleza, está aprovado, o comitê aprovou e ninguém mais sabe aquilo lá, vai ver daqui a um mês, quando for analisar os indicadores do projeto e tal. Então, não, esse PDTIC não pode morrer. Tá? Então, nós temos aqui os projetos, ações, o escritório de projetos, a gente tem essa estrutura aqui no TRT. E aí, então, é a parte do cheque, né, do ciclo PDCA. Aí entra as reuniões do comitê,
onde a gente tem que prestar satisfação do andamento, né, dos projetos ou dos indicadores estabelecidos no PDTIC. Inclusive, a última reunião que nós tivemos no Comitê de Governança, eu apresentei os indicadores do PDTIC e a ferramenta gerenciamento diário. Aí eu fui lá buscar com o Altair e falei, cara, como é que está a coisa aí? Eu quero aplicar esse gerenciamento diário para o PDTIC não ficar no esquecimento. Então, eu expliquei para o pessoal o que é o gerenciamento diário, né? Questões conceituais aqui, eu não vou entrar de novo aqui, porque vocês já viram. Tá? E como faremos? Aí eu expliquei, vamos fazer reuniões semanais por sessão, horários pré-fixados, duração de até 30 minutos. Frise-se aqui, o único que eu consigo fazer em 30 minutos é o João. Todos os demais eu não consigo fazer em 30 minutos, Altair. No mínimo 1 hora, mas depois eu vou explicar o porquê. Informações coletadas previamente, então, não quero, né, eu já expliquei para os chefes, né, eu não quero que vocês fiquem alimentando a planilha durante a reunião. Você já tem que alimentar essa planilha antes para a gente já chegar e discutir. Né? Foco no acompanhamento, melhorias, remoção de barreiras. Tá. Aí eu expliquei aqui, bom, então tá. Todas as segundas-feiras, às 14 horas, nós teremos reuniões com a sessão de microinformática, às terças-feiras, às 14, com a sessão de proteção de dados, segurança da informação, sistemas de informação nas quartas, infraestrutura na quinta e governança na sexta. Inclusive, hoje, às 14, tem reunião com o João. Então, assim, todo mundo já sabe que aquele dia e aquele horário é reunião de gerenciamento diário. O que eu quero verificar? Os indicadores operacionais. E aí, nesse caso, vocês viram ali na planilha do Altair uma série de indicadores, porque ele já está no estágio mais avançado nessa questão operacional. Mas, no meu caso, o que a gente começou, vamos começar extremamente simples. Então, quantos chamados foram criados no período? E qual que é o tamanho do estoque? Né? E cumprimento de SLA. A meta é 90% de cumprimento. Tá? Se está acima disso, é verde. Se está abaixo disso, é vermelho. Tá? E andamento dos projetos. Indicador da curva S, quais são os impedimentos, as ações corretivas. Isso daí também, cada projeto do PDTIC está lá na planilha e a gente acompanha esses indicadores aqui. Então, eu mostrei para eles, né, a planilha, né, eu vou mostrar aqui de verdade para vocês. E aí, o que se espera, né? Conhecer melhor a operação da CETIC, que é uma forma, e eu realmente estou conhecendo muito da operação com essas reuniões, maior interação com a equipe, melhoria contínua na prática, né? Todo mundo ouviu falar de PDCA, mas na prática é muito difícil a gente fazer, então a gente vem, né? Então a gente detecta os problemas mais cedo, passar a cadastrar chamado, porque é uma coisa que ainda a gente precisa melhorar, é a cultura de registrar chamados aqui, né? Então, quando eu exijo, eu peço esses indicadores, fica muito escrachado, né? Quem está trabalhando por chamado, quem não está, né? E aí a gente vai trabalhando para melhorar aos poucos, entendermos a nossa demanda, alocar melhor os recursos e serviços, principalmente com relação aos projetos. Já tive muita discussão de projetos que não são tão importantes, a gente tirar a prioridade dele ou até suspender esse projeto para alocar esforço em cima daqueles projetos que são mais importantes, estratégicos, né? Oportunidades de automação, simplificação e etc. Outra coisa, sobre os projetos, eu quero me manter informado sobre todos os projetos em andamento do PDTIC. Então, são nessas reuniões que eu vejo como é que está o andamento de todas as áreas. Remover barreiras. Tem muitas coisas que os projetos começam a empacar e que muitas vezes fogem do controle do gerente. Então, é aí que eu entro para tentar ajudar. Né? E cumprir o que está planejado no PDTIC. Evidentemente que não vai cumprir, mas a questão é que toda vez eu estou olhando os indicadores e o pessoal está vendo que eu estou acompanhando que está atrasado. E por mais que esteja atrasado, sempre há um esforço e o indicador vai melhorando gradativamente. Aqueles que vão piorando, a gente vai discutindo, vai vendo, repactua em algumas situações, né, outras não. E atingir os objetivos estratégicos do TRT. Né? Então, quando a gente vê, né, o conceito é o desdobramento da estratégia. Né? A gente começou com um plano bianual lá em cima,
aí desdobrou no PDTIC, o PDTIC tem os projetos, tem seus indicadores, e a gente chega na prática aqui embaixo, né? Então, a ideia é literalmente atingir os objetivos. Bom, deixa eu apresentar aqui. Peraí. Agora eu vou mostrar a nossa planilha aqui. É um pouco diferente, o Altair ele pega uma planilha por área, né? Eu criei lá no Google Docs uma planilha e cada área é uma aba, tá? Então, a nossa planilha é muito parecida com a do Altair, só que ela é mais simples, porque começamos devagar. Tá? Deixa eu ver aqui, sistemas. Ó. Então, nós temos aqui, essa primeira parte aqui é o operacional, né? São os indicadores de sistemas. Tá? Sistema é um bom exemplo, porque nós temos uma característica de que sistema, ele tem N sistemas onde eles são chamados. Tem o OTRS aqui, para o registro de chamados, né, de suporte. Nós temos o Redmine para gerenciamento de projetos, né, de desenvolvimento de software. Aí, como nós temos sistemas nacionais, alguns chamados são abertos no sistema de outro TRT, do TRT12, que é um Gira, do TRT2, que é o Redmine de fora. Então, esse chefe aqui de sistemas, semanalmente, ele tem que acessar todos esses sistemas e consolidar esses dados aqui nessa planilha. Isso é algo que a gente vai mudar no futuro, com certeza, mas só é isso que eu falo que o TJ está mais avançado nesse momento, porque lá é tudo um sistema só, a cultura de cadastro de chamado já está muito mais avançada, e esses indicadores o Altair consegue tirar do próprio BI que tem dentro do Gira. Né? Não precisa, apesar dos gestores cadastrarem aqui, ele consegue confirmar e acompanhar, né, o diretor pela própria ferramenta de ITSM lá. Tá? Mas, enfim, aqui a gente vai acompanhando os criados em estoque e vai cobrando evolução. Aqui nós temos esse aqui, atendimentos dentro do SLA, cuja meta é 90%, mas nós temos um outro problema aqui, que nem todos os itens do catálogo de serviço estão com SLA cadastrado, né, com acordo de nível de serviço cadastrado. Por isso é tudo quebrado aqui. Mas nós estamos num projeto aqui de contratação de uma nova central, cuja uma das atividades é a revisão do catálogo. Então, nessa revisão não vai sobrar item nenhum sem SLA. Então, esse indicador aqui, por enquanto, ele é quebrado, né? Eu não estou podendo cobrar de verdade, mas estamos trabalhando para isso. Tá? E aí é interessante, porque, por exemplo, eu começo a cobrar das áreas uma evolução, né? Por exemplo, aqui, chamados em estoque do pessoal de microinformática, começou com 164 chamados em estoque. E aí eu fui esquadrinhando com o chefe dessa área o que estava acontecendo, nós identificamos o problema e semanalmente ele foi evoluindo, foi diminuindo o estoque aqui. Tá? Então, hoje a gente está numa situação 95 chamados em estoque contra 64 no começo. Na verdade, começou com 169. Ó. Aí tem um gráfico aqui do lado também, como é que está a evolução. Né? No caso de segurança, por exemplo, a gente não tinha praticamente nenhum item do catálogo que abrisse chamado. Na verdade, a equipe de segurança não tinha costume nenhum de trabalhar por chamado. Então, começou tudo zerado, praticamente, e gradativamente a gente está revertendo isso daí, para implantar a cultura de trabalhar por chamado. A governança também. Lá na frente começou a abrir chamado para trabalhar em alguns serviços e tal. Mas, enfim, é um acompanhamento que vai vendo e aos poucos você começa a ver, né, aqui a equipe de infraestrutura também, né, aos poucos foi reduzindo o seu estoque. Tá. Agora, com relação a projetos, que também é bastante interessante. O Altair, na planilha dele, ele coloca no projeto só uma informação aqui do andamento do projeto. A gente aqui consegue colocar um indicador que é o indicador da curva S,
que identifica se o projeto está dentro do cronograma ou não. E como é que o pessoal vê isso? Vê aqui na ferramenta que o João fez. Então, dentro da nossa página de governança aqui, eu consigo rapidamente, num painel aqui de projetos, ver isso aqui, ó. Então, esse indicador aqui, 117%, é o que o pessoal transporta lá para a planilha. Tá? E vai colocando lá. Então, e aí, durante a reunião, o pessoal vai falando do projeto e eu venho aqui e abro o Gantt e vejo que tarefa que está atrasado e tal, e vou acompanhando por aqui, durante a reunião. Tá? Então, tem alguns projetos, por exemplo, ó, bastante vermelho, bastante ruim. Né? Esse projeto aqui, por exemplo, ó, ele já começou errado, ele não devia ter entrado no nosso PDTIC. Eu falei, cara, vamos cancelar esse projeto. Nós cancelamos esse projeto. Eu falei, ó, o seu esforço tem que ser com relação a esse projeto aqui, que é a contratação, a nova contratação da central de serviço, que também começou super atrasado, né? Pessoas sem experiência nenhuma em gerenciamento de projetos, ninguém acompanhando, tal. Aí, gradativamente, eu venho apertando, e esse indicador vem subindo gradativamente. Tá? Então, hoje ele está atrasado? Tá. Mas eu estou acompanhando semanalmente e cobrando uma melhoria, uma consistência para que esse projeto entre no rumo. Né? Esse outro projeto aqui também, ó, não era tão importante. Eu vi que só estava atrapalhando, ele não ia dar conta de levar esses 3 ao mesmo tempo. Chegamos à conclusão de que deveria ser cancelado. Ou não, esse aqui foi postergado para 2022. Tá? E aqui embaixo, a mesma coisa que o Altair falou, as responsabilidades. Né? Durante a nossa conversa, acaba se identificando, cara, para a semana que vem, vamos fazer isso aqui. Ó. Então, ele acaba enumerando. Ó. Vamos revisar os chamados, vamos analisar os chamados que dependem de viagem ao interior. Tal. Então, tem uma série de tarefinhas que vai ficando para a semana. Isso o chefe da área. Mas sobra tarefas para mim também. Então, eu também pego essas informações e nisso aqui é o que eu posso remover de barreiras para melhorar tanto esses indicadores aqui de cima, quanto para destravar o andamento dos projetos aqui. Tá? Então, todos esses projetos que estão aqui são os projetos do PDTIC, né, de cada área. Então, aqui a segurança tem os projetos dela, tá? Os sistemas tem os projetos dele, que estão no PDTIC. Saiu do PDTIC, entrou um novo projeto do PDTIC, entra aqui e a gente vai acompanhando. Está acima de 90, esse indicador aqui da curva S, então ele fica verdinho. Tá abaixo de 90, ele fica vermelhinho. Infraestrutura é o quadro mais crítico, onde eu fico apertando. O Alessandro ele fez uma missão suicida aqui, ele que gerencia todos esses projetos, né? Ele não delega, apesar de a gente orientar, delegar, mas a equipe pequena, ele acha que dá conta, tal, mas o resultado é esse, ó, um monte de projeto atrasado e eu tentando apertar ele de tudo quanto é jeito para que esses indicadores melhorem. No final das contas, a gente vai acabar conseguindo concluir todos esses projetos, mas com atraso. Mas a questão é que semanalmente a gente vai acompanhando todos eles. Ó. Esses aqui são os projetos de governança, tá? Aproveitando que o João está aqui, são os projetos mais em dia, mais redondinho, que mais está passando informação aqui. Tá? Uma coisa que é interessante que eu estou lendo, né, o livro que o Altair indicou, é que nessas reuniões semanais a gente tem que se policiar para não dizer o que a área tem que fazer. Nós temos que fazer perguntas, instigar a discussão, para que o próprio gestor chegue à conclusão do que ele tem que fazer para resolver aquele problema. E isso é algo extremamente difícil, porque no nosso costume do dia a dia, né, principalmente quando você está num cargo de direção, o cara traz um problema e você, pá, não, então faz isso. Mas, na verdade, isso gera uma certa dependência do gestor em definir uma solução e o cara se sente um pouco podado, né, no que ele pode fazer. Ele acaba ficando, ou se sente podado pelo gestor, ou fica numa situação, numa zona de conforto, porque é o gestor que tem que dar a solução.
Então, nesse livro que eu estou lendo é bastante interessante, né? E ele fala justamente isso, você tem que se policiar, você tem que fazer perguntas que instiguem o cara do problema e que ele tente encontrar a solução. Você pode até saber a resposta, mas você vai direcionando ele para que ele encontre a solução. Outra coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado, né, é não fazer cara feia com os indicadores feios. Né? Por quê? Você acaba gerando uma situação onde aquele gestor vai achar que está passando por uma sessão de tortura. E muitas vezes ele vai querer maquiar o indicador ruim para não te trazer a solução real. Então, você tem que ter uma psicologia e uma forma de trabalhar, de discutir bastante apurada, para que você não faça aquele cara se sentir mal por aquele indicador ruim. Né? Ele tem que ter aquela situação, isso o Altair sempre falou muito para mim, né? Tanto essa questão de não trazer a solução, quanto para essa questão de não fazer cara feia para o indicador feio. Né? O cara tem que se sentir confortável de trazer aquele indicador real para que vocês debatam junto o que fazer para solucionar aquilo. Agora, para finalizar minha fala, eu coloquei lá nos slides que as reuniões deveriam ser de 30 minutos. Isso varia muito de área para área. O João, por exemplo, é um cara bastante objetivo. Ele fala o que é necessário. E aí as nossas reuniões são realmente muito objetivas. Eu tive reuniões de 20 minutos com ele. Né? Mas tem área que a pessoa não é tão objetiva assim. E o que eu acabo, Altair, percebendo é que essas reuniões tendem a ser objetivas, mas aquele gestor sente necessidade de conversar com você de N situações. Então, a gente faz a reunião, discute os indicadores operacionais, discute os projetos, mas aquele gestor ele quer trazer problemas do dia a dia, problema de relacionamento com a equipe, ele quer discutir uma série de situações que eu me sinto mal de podar. Então, eu acabo trazendo, e você vê que ele quer discutir aquilo para que vocês dois encontrem uma solução junto. Então, eu acabo expandindo e eu acabo deixando a reunião chegar até 1 hora. Né? É pesado, todo dia você fazer reunião de 1 hora, mas assim, eu sinto que não só eu que fico puxando aquela reunião para 1 hora, o próprio gestor da área sente aquela necessidade de conversar algo além, né, para trazer os outros problemas de dia a dia, principalmente problemas de relacionamento interno, de relacionamento com outras áreas, né, para que você possa colaborar nesse sentido. Tá? Então, é mais ou menos isso que eu queria falar aí. Então, evidentemente que tem muito que a gente melhorar nessa questão do gerenciamento de área, tem muita coisa que depende da melhoria do nosso catálogo, depende da nossa ferramenta também, que não ajuda nem pouco, tá? Do jeito que está hoje. Eu estou trabalhando numa contratação de uma ferramenta ITSM, onde a gente vai fazer uma série de melhorias de processos, dos indicadores, de relatórios e tal. Então, eu estou indo com bastante calma, né? Com o mínimo necessário, mas que já está trazendo, para mim, do meu ponto de vista, uma série de benefícios. É isso. Gente, muito bacana as duas falas. Eu achei bem bacana essa ideia do não fazer cara feia. De fato, a gente trabalha com pessoas inteligentes, né? Assim, ninguém, né, pelo concurso que a gente passa para conseguir entrar no serviço público, a gente não tem nenhuma pessoa que seja burra a ponto de não entender que aquele número está ruim, né? Então, a pessoa já está sofrendo. Aí eu acho que realmente é mais importante a gente ter essa mentalidade de acolhimento do que uma mentalidade de querer achar um culpado, enfim. Né? Então, acho bem bacana essa postura, essa mentalidade. Uma coisa que eu gostaria de ouvir de vocês, se vocês já passaram por alguma experiência dessa,
eu noto todos esses conceitos de ágeis, pega as metodologias tipo Scrum, aí existem diversas ferramentas de Lean, Kanban, etc. Muitas vezes, várias delas vêm com uma espécie de manual, que na verdade são boas práticas, mas muita gente lê como um manual que precisa ser seguido à risca. E às vezes as tentativas de implantação dessas ferramentas, elas acabam sendo frustradas porque elas ficam muito mecânicas, elas ficam de forma não orgânica, as pessoas se sentem até um tanto ridículas fazendo uma determinada, enfim, né, escrever no post-it, ou, não, agora a gente tem 20 minutos para dar ideia sobre não sei o que lá, e aí abre e todo mundo está travado, porque aquilo ali não está natural, né? Vocês já enfrentaram esse tipo, e eu estou falando isso porque eu participei de uma reunião recentemente que foi bem assim, tinha uma pessoa liderando ali, e ela estava visivelmente seguindo uma cartilha e ficou uma coisa muito esquisita, assim, ficou muito mecânica. As pessoas acabam colaborando, mas assim, só para passar logo aquela fase que fica até um tanto constrangedora. Vocês já passaram por isso e tem alguma dica de como contornar, de como deixar isso de forma não... de forma mais natural mesmo? O Altair levantou, provavelmente foi amarrar algum guri dele. Mas eu falo, cara, assim, o Altair foi muito meu mentor nisso daí. E uma coisa assim, se você for olhar o conceito do gerenciamento diário, né, o quadro que o gerenciamento diário prega como ferramenta, essa planilha que tanto o Altair montou lá, quanto ele me passou e eu montei aqui no TRT, é muito mais simples. Tem menos itens, são menos passos. Por quê? Para quem não tem nada, começar com alguma coisa já é alguma coisa. E a ideia é que não seja algo pesado, não seja algo que a pessoa tem que gastar horas para levantar aquelas informações, que seja difícil de fazer. Então, foi nisso que o Altair pensou nas primeiras planilhas dele. Ele começou com só 3 indicadores, e já tem áreas que ele está lá, você viu que ele mostrou da Liliane, já tem mais de 10, né? Mas por quê? Isso foi um crescimento orgânico. Aqui a gente está com 3. E eu não vou mudar desses 3 até que a gente defina melhor o nosso catálogo e ferramenta e tal. Eu não posso afirmar se todo mundo que fez reunião comigo está sentindo isso. Eu não tive esse feedback, né, de obrigação ou que está mecânico e tal. Eu não sei se o João pode dar esse feedback, se ele vai sentir a vontade de dar esse feedback aqui. Mas, assim, ninguém me passou isso, e nem sei se vai passar. Mas o simples fato de eu não ter problema de fazer essas reuniões com as equipes, o simples fato de toda vez, de todo dia, naquele horário, a pessoa estar disponível com os indicadores já preenchidos na planilha, eu acho que eu não estou tendo uma negativa contra essa metodologia. Porque, inclusive, às vezes eu atraso, porque às vezes perto da reunião alguém me liga, ou então eu estou em outra reunião e eu atraso um pouco, né? E às vezes o próprio gestor me liga, e aí, você não vai mandar o link? Né? Manda o WhatsApp, você não vai mandar o link, a gente não vai começar a reunião? Eles me cobram, entendeu? E quando eu abro a planilha, os dados já estão todos lá. Por quê? Está fácil, né? Então, nesse sentido, me parece que não está tendo uma negativa contra isso. Agora, uma coisa que eu falo, assim, nós que estamos aplicando a técnica, nós gestores, seja o diretor de TI, ou seja os próprios chefes das áreas, com as suas equipes, se forem implantar, tem que ter uma disciplina violenta, né? Porque tem que fazer todo dia, e se não fizer, se tiver algum problema, tem que avisar antes, pedir para mudar de horário. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho conseguido fazer isso. Né? Porque senão, se você começa a faltar, não teve, vai cair em descrédito, né? Cadê o Altair? Sumiu de novo. Bom, o que eu posso relatar, o que eu vejo assim, falando especificamente do nosso cenário, até pegando o gancho no que você falou aí, Alexandre, da questão que as pessoas querem conversar. Eu acho que essas reuniões semanais que você promove,
O grande atrativo delas é essa, as pessoas querem conversar. E a gente veio de um longo período sem conversa. Na minha época eu não fazia reunião assim individualizada com todo mundo, fazia reunião por demanda, quando precisava, conversava com os chefes individualmente, mas não tinha esse critério e esse rigor que você promoveu agora. E eu tenho como experiência que as pessoas precisam de ajuda, elas não gostam de tomar decisões, elas querem conversar com o superior, tem muita confusão entre pessoas aí dentro e eles querem ter ajuda, você já passou por isso, está passando por isso aí agora. Então, esse atrativo leva as pessoas para a reunião e por isso você não está sentindo a negativa. E outra coisa que facilita muito o contexto aí agora, da aplicação dessa técnica, é o fato da técnica da reunião ser baseada numa planilha. Planilha é um negócio infernal, para o bem e para o mal. Assim, eu já vi isso acontecer várias vezes e acontece hoje. Você tenta explicar alguma coisa para uma pessoa, para uma equipe, e os caras meio que boiam. Mas se você traduz aquilo na forma de uma planilha, todo mundo entende. Então, esse trabalho que o Marco está fazendo aí agora, o Emanuel, né, estou ajudando na questão do catálogo, a partir do momento que a gente transformou aquilo numa planilha, Alexandre, você vê que todo mundo entende o que é para fazer. O resto, a abstração que tem em cima daquilo ali, do processo que está envolvido, não importa. Então, ajuda muito essa tua reunião o fato de ser uma planilha. Se não tivesse a planilha, você estivesse fazendo a mesma coisa em outros termos, os caras iam ficar boiando. E a questão da reunião propriamente dita, eu acho que uma reunião semanal é de boa. Eu acho que fica muito pesado quando, algum tempo atrás, mas aí era por outras razões. A gente chegou assim as semanas que a gente fazia reunião quase toda semana, naquela época do PDTI, né? Tinha o PDTI, aí depois tinha outras coisas que tiveram várias reuniões também que a gente precisou fazer, responder algumas coisas, aí estava pesado, porque todo dia quase a gente tinha reunião. Mas agora a coisa entrou mais ou menos num voo de cruzeiro, nós temos a questão do IGOV para resolver aí na correria também, agora, né? Que aí vai exigir mais reuniões, mas em voo de cruzeiro, sendo uma reunião semanal, eu acho que para mim está de boa, não tem problema não. Legal, João. Para mim são 5. Mas tá bom. O Altair está pedindo ajuda aí, Alexandre. Ô, Altair, o Altair liga está pedindo ajuda para desbloquear. Serviço, cara. Chama alguém de TI para te ajudar, por favor. Alexandre, você é o host aí, velho. Libera o cara para ele falar. Não tem nada a ver. Esse é problema no microfone dele. Não mutei ele, não. Mas você tem como desmutar, não tem? Não, ele não está mutado. Estou mudo, não consigo habilitar. Será que ele saiu e entrou de novo sem a opção de microfone? Ele pergunta quando você vai entrar se você quer entrar com microfone, sem microfone, com áudio, sem áudio. Altair, sai e entra de novo. Alexandre, uma coisa que também... uma coisa que eu percebo aqui no tribunal também, quando você vai implantar algum tipo de sistemática diferente, nova, né, que não estão habituados ainda, tem bastante resistência, como o Ulisses falou até no início, está tentando, pode até não ser tão robotizado, mas as pessoas são descrentes, né, daquilo. É mais uma coisa que a gente vai fazer e que não vai surtir efeito, aquela coisa toda. E só começa a ganhar força e corpo quando elas começam a enxergar resultado. E pelo que você demonstrou aí, tipo, de uma unidade com 164, o backlog dela, né, de 164 chamados, cair para 90, com organização, significa que está começando a dar resultado. Então, eles começam a aderir à metodologia, a ver que tem fundamento, e aí começa, assim, a participar um pouco mais, né? Então, isso daí ganha aos poucos mesmo. Sim. E uma coisa que é bastante interessante também é que, por mais que os projetos, muitos estejam atrasados, eles estão andando, né? Pode ser que alguns a gente lá na frente cancele,
né? Mas de uma forma ou de outra a gente vai conseguir chegar no final, por mais que atrase. Às vezes atrasa também não é nem por culpa do gerente, existem fatores externos, né? Mas tudo bem, mas a gente está de olho. A questão é que toda semana eu olho os projetos daquela área, eu abro o Gantt do projeto, eu vejo o que está atrasado, o que evoluiu. Isso daí é uma coisa que eu nunca fiz. Eu estou começando agora no TRT, né, por causa disso. E é justamente combatendo o que o João me alertou. Falou, agora que a gente fez o PDTIC, bonitinho. Aí você vai ver o bicho pegar para executar, né? E isso me chamou bastante atenção, e ele tinha totalmente razão. E eu vi isso acontecendo no TJ também, né? Eu falei, não, isso aí não pode acontecer. Então vamos dar um jeito. Ó, o Thaís voltou aí, vê se ele consegue falar. Vamos ver. Opa, alô? Ah, funcionou. Aê, é que eu tô tendo que entrar pelo celular, que eu tô cuidando das crias aqui. Mas deixa eu pegar algumas coisas só para complementar e até responder talvez um pouco o que o Ulisses perguntou. O Alexandre falou do que ele está lendo lá no livro, de que você não puxar muito o problema, né? Tentar perguntar, tentar criar essa cultura de a pessoa encontrar a resolução do problema. Isso aí é porque tem um princípio por trás disso, que é você, a liderança Lean, você tem que ensinar os outros, sabe? Quando você não faz isso, você centraliza, né? Um bom indicador se a pessoa está seguindo os princípios é se esse líder gera outros líderes, né? Ele gera a sucessão. Se ele gera a sucessão, você tem uma das formas, pelo menos, né, de se enxergar isso. É fácil ver, não, ó, tem o Alexandre, mas tem o outro ali embaixo dele, né? Tem pessoas que ele conseguiu ensinar outros substitutos, vamos pensar assim. Se isso acontece, você está seguindo parte dos conceitos. Então, tem umas questões dos princípios. Como eu falei, a ferramenta, ela fomenta, né, ou usa alguns princípios. Esse é o ponto do que o Alexandre falou. E tem outros princípios, né? O Ulisses falou, puxa, às vezes as pessoas querem seguir by the book, né, como o pessoal fala. Assim, o primeiro ponto é que não tem muito um book, né, no caso do Lean. Mas dessas coisas que eu dei a referência, eles dão lá tenta colocar isso, tenta colocar o norte, tenta o que eles chamam de norte verdadeiro, né? A estratégia, para que lado vai. Você tem que colocar indicadores, tem que colocar se a gente está conseguindo ou não, né? Visualmente, está vermelho ou está verde, azul, sei lá. Tente colocar isso, tem que ser visual. Aí entra outro lado da gestão visual, que é um outro princípio. Ali também tem coisas, se vocês forem atrás, se vocês olharem aquele material que eu mandei, vocês vão ver que eles falam, mas você tem que criar um lado no quadro ali, né? A gente está usando uma planilha, mas eles falam, idealmente é um quadro, né? Físico ali, embora agora não dá por causa do teletrabalho. Cria ali uma parte de resolução de problemas, né? Cria uma parte de mostrar a parte do trabalho padronizado. Enfim, poderiam existir muito mais elementos naquele quadro, naquela planilha. Foi uma decisão baseada, inclusive, na ideia do Lean. Cara, você vai fazer alguma coisa? Você vai usar energia? Tem que retornar. Vai colocar um monte de coisa? Vai retornar? Não vai. Então, não faz. Entendeu? Então, é meio que nessa pegada. Talvez o pessoal se perde aí, porque até o ágil ele tem essa questão, né? Vamos fazer o mínimo produto viável, né? Eles usam muito esse termo. No Lean é o seguinte, cara, você tem que usar o recurso na medida, no máximo que ele possa retornar de valor. Então, quando eu comecei a usar, eu falei, cara, beleza, entendi, já tinha lido essas coisas, já estava assim, cara, eu vou começar a usar. Vou começar por onde? Cara, onde é que é o meu problema? Esse é um outro ponto do Lean. Cara, não começa a fazer muita coisa, não, para... Você sabe exatamente qual é o seu problema? O que você quer resolver? No meu caso, eu falei, cara, eu quero melhorar o nível operacional, por isso que vamos definir alguns indicadores, vamos perseguir eles, e eu não quero que os projetos se percam. Esse foi o drive inicial. Claro que tem outras coisas. Cara, eu quero conversar com a equipe, eu quero manter a coisa coesa. Eu quero também, não quero só cobrar, eu quero ter algum momento que a pessoa possa me repassar alguma missão. Então, eu fiz, vamos dizer assim, essa reflexão, né? Qual o problema que eu quero resolver? E agora eu vou adaptar a ferramenta para que ela consiga resolver. A ferramenta teria mais coisa, como eu citei alguns aqui, de ter lá no nosso caso seria o PDTIC, mas eles falam até de ter A3, para definir como você vai
chegar naquela estratégia, enfim, tinha muito mais outros elementos. A gente começou bem simples, para seguir a filosofia. Não vai fazer coisa que não vai retornar valor, né? Senão é desperdício. Se você está fazendo uma coisa só por um simples rito, porque alguém falou para você e você mesmo não sabe qual o valor que aquilo lá vai dar, não faça, entendeu? É bem essa, tem essa essência, tá, no Lean. Então, assim, bom, não tem uma regra fechada, oficial, como eu já tinha falado antes. Claro que tem, eles dão algumas ideias, ó, tem isso aqui, tem esse elemento, talvez só. Quando você... ali naquele painel que eu mostrei, que eu passei rápido, né? Mas ali, no caso o Josué, que é da parte de redes, ele já usa a parte de resolução de problemas. No painel dele, além daqueles indicadores, aquilo lá que o Alexandre mostrou também, que são, né, tem os indicadores operacionais, a parte de projetos e a parte de responsabilidades. O do Josué, ele já tem a parte de resolução de problemas, que é mais ou menos assim, vou explicar rapidinho. Se você tem um vermelho, né, se algum indicador deu vermelho, por que deu vermelho? Então você anota. E depois você vai ter vamos dizer assim, uma classificação da quantidade de problemas que mais ocorrem. Essa é a ideia. E aí você vai começar a atacar os problemas que mais ocorrem. Então, isso seria um outro elemento do painel, mas que eu falei, cara, não, vamos primeiro entender o que a gente está... Vamos primeiro deixar claras as metas, vamos primeiro começar a olhar essas metas, e depois, conforme a gente for amadurecendo, a gente talvez vai sentir até necessidade de colocar mais elementos. Então, não tem a regra, não tem o livro, tem alguns indicadores, mas você só faz se você tiver... Se está muito claro para você que aquilo vai retornar valor. Se não vai retornar, você não faz. Não tem essa... Você está falando talvez da daily, lá que você fala, você tem que falar o que você fez, o que você vai fazer, e, né? Tem umas regrinhas assim, né? No Lean é muito pouco. Tem algumas coisas assim que é claro, faz assim, mas sempre você vai ter que buscar a essência, cara. Essa atividade, ela vai agregar valor? Vai, então eu vou fazer. Não estou certo, vai agregar valor, então não vai fazer, não faça. Senão você está indo contra toda a filosofia. Esse é o fundamento. Não sei se eu respondi mais ou menos, então o que a gente fez, o que a gente está fazendo aí desse quadro, cara, tem quadros muito mais avançados. Se for pesquisando, você vai ver que, puxa, o cara coloca até se a pessoa chegou no horário ou não, tá? Tem bastante elementos que pode se usar num quadro de gerenciamento diário. Isso aí é um fiotinho. Beleza? É isso que eu queria compartilhar. Beleza, gente, era isso aí.